Eu convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor na carta aos Efésios, capítulo 6, onde leremos do versículo 10 ao versículo de número 20. Texto muito conhecido e, como o reverendo já falou, conhecido como a armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a vossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Pai amado, nós te louvamos agradecidos, porque sabemos, Senhor, que pela tua misericórdia e graça é que podemos estar aqui agora na tua presença. Sabemos, Senhor, que foi pelo sacrifício de Cristo Jesus que nos dá novamente, Pai, a oportunidade de estarmos, Senhor, aqui para ouvirmos a tua palavra e entendermos mais de ti. Por isso, Senhor, da mesma forma que tu falaste ao meu coração ao preparar essa mensagem, fala ao coração da tua igreja. Prepara os corações, as mentes, para que eles possam entender, Senhor, tudo aquilo que tu queres que eles façam em teu nome e que possam pregar o seu evangelho a tempo e fora de tempo. É o que nós pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, estamos chegando à última mensagem. Após 4 meses, começamos a falar da carta de Efésios, trazendo a série que nós denominamos como Manual Prático para a Vida Cristã. Começamos no primeiro culto de fevereiro. Se passaram 4 meses, considerando que hoje é o último culto do mês de maio. 4 meses onde nós debatemos sobre essa carta, nos debruçamos capítulo a capítulo, pedaço a pedaço, perícope, como nós chamamos, né? Quando fazemos a preparação da mensagem, chamando de perícope, nós preparamos mensagens para que nós pudéssemos entender o que essa carta nos traz de mensagem do Senhor e por que nós chamamos ela de manual prático para a vida cristã. A primeira parte da carta, meus irmãos, foi do capítulo 1 ao capítulo 3. Naquele momento, naquelas mensagens, até o final do capítulo 3, o que nós falamos foi sobre a doutrina de Deus, o que Deus fez por nós, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu poder, através de Cristo Jesus, que se fez carne e morreu por nós, nos tirando das trevas e levando para o maravilhoso reino de amor e de luz do seu Filho. É isso que nós aprendemos na primeira parte da carta. Já na segunda parte da carta, meus irmãos, Paulo convida cada um de nós, como convidou a igreja em Éfeso, que começasse agora a dividir essa carreira com ele.
Agora que ele já tinha instruído a igreja sobre aquilo que necessitava saber sobre Deus, sobre Cristo Jesus, sobre a salvação, agora então era a hora da igreja começar a se preparar para dividir o ministério com Paulo. Precisamos lembrar que nesse momento que ele escreve essa carta, ele estava preso em Roma, preso em cadeias, como ele mesmo diz, e nesse texto ele pede oração, porque ele se coloca como embaixador da palavra de Deus, embaixador do próprio Jesus Cristo, mas em cadeias. Ou seja, mesmo preso, ele começa então a querer que nós, como igreja, assumíssemos o nosso papel separado para cada um de nós, de pregarmos o Evangelho. Mas ele resolve então ser mais específico na terceira parte da carta, que vai do capítulo 5, versículo de número 22, até o capítulo 6, versículo de número 9, onde, além de ele dar instruções gerais para a igreja, como ele fez na segunda parte da carta, ele agora começa a falar de como nós podemos ser sal e luz dentro da sociedade. Ele fala então sobre o relacionamento entre homem e mulher, marido e esposa. Depois ele vai falar sobre o relacionamento entre pais e filhos, para que pudessem se destacar daquela sociedade que ali estava instituída, para mostrar o que Deus fez por eles. Da mesma forma como o reverendo Onofre nos trouxe na semana passada, nos falando sobre o relacionamento naquela época entre servos e senhores, mas também falando naquele momento para nós, no relacionamento entre patrões e empregados, que mesmo separados talvez socialmente, agora muitas vezes sendo irmãos em Cristo, ou seja, necessitando de um novo comportamento para que pudesse estar mostrando à sociedade o que é ser um só corpo em Cristo Jesus. E ao mesmo tempo, também quando um servo ou um patrão era agora filho de Deus, era servo do Deus Altíssimo, ele deveria então se comportar naquela sociedade de forma diferente. Agora Paulo, ao fechar a carta, ele nos traz para a última parte. Até o final dessa carta, ele vai dar orientações finais à igreja, de como ela se comportar, porque o ataque é iminente. E aí eu queria trazer uma história, gostei da história do patinho, anotei, né? Foi bem interessante. Mas eu queria trazer uma outra história, anota que essa também é muito boa. Queria que vocês se imaginassem agora uma situação. Vocês estão andando de carro no meio do deserto e, de repente, seu carro quebra. Você tenta sinal no celular, não tem, você está no meio de um deserto. E aí você resolve, então, vendo que não havia solução para o seu carro, você resolve caminhar para tentar achar ajuda. Você anda, depois você anda um pouquinho mais, naquele sol escaldante, sem água, e você começa então a ver coisas, querer, Senhor, me ajuda. E aí, de repente, você vê uma casinha, lá no alto. Você olha assim, no meio do deserto, aquele calor saindo da terra, você vê uma pequena casa. E você vendo que era um abrigo, você se dirige para lá. Ao entrar naquela casa, você se depara com uma garrafa de água. Era tudo que você queria na sua vida. Você corre até aquela garrafa, pega a garrafa, e naquele momento você vê que na garrafa tem preso uma carta, um bilhete. Naquele bilhete está escrito assim: eu sei que você está morrendo de sede, mas não beba essa água. Essa água é para poder ativar a bomba de água que está ao seu lado. Após você fazer isso, você vai matar a sua sede e vai ter que deixar essa garrafa cheia, para que o próximo caminhante que precisar de água também a beba. E agora você tem um dilema na sua vida. Qual é o dilema? Você não sabe quem escreveu aquele bilhete. Você não sabe há quanto tempo aquele bilhete foi escrito. Você olha para aquela bomba e fala assim: será que isso está funcionando? E aí você tem uma decisão a tomar. Ou você bebe a água e consegue sobreviver, ou arrisca acreditar naquele bilhete. E a pergunta que eu te faço nessa noite: qual é a sua decisão? Alguns com certeza não vão confiar nesse bilhete, vão querer beber aquela garrafa d'água, mas outros vão acreditar
e vão jogar aquela garrafa d'água ali e vão ver se a bomba funciona ou não, se era uma pegadinha ou não, se aquele bilhete era real ou não. Meus irmãos, parece uma história bem longe de nós, mas essa é a nossa decisão a cada dia. A cada dia problemas aparecem na nossa frente e que nós precisamos tomar um caminho para poder decidir aquilo que queremos fazer. E muitas vezes, meus irmãos, a decisão que nós temos é: resolvo da minha forma ou ouço a vontade do Senhor através da oração, através da sua palavra. E nós, muitas vezes, meus irmãos, decidimos de forma equivocada. A cada momento, a vida nos pede que nós tomemos decisões. E mesmo quando nós, diante de um problema, não tomamos uma decisão, é uma decisão. Porque quando você não toma uma decisão, você está permitindo que coisas aconteçam na sua vida que você não se responsabiliza mais. Mas foi uma decisão que você tomou. E a pergunta que nós precisamos tomar e fazer nesse momento é se nós temos confiado verdadeiramente a nossa vida ao nosso Deus. Se ao estarmos num problema que pode ser representado por essa garrafa d'água, nós olhamos para a garrafa d'água e resolvemos bebê-la, ou confiamos que há algo maior para nós e que há um Deus sobre as nossas vidas que cuida de nós? Só que quando você tem essas perguntas na sua vida, e eu tenho certeza que durante essa semana você teve várias situações que você teve que agir dessa forma, nós precisamos lembrar que há um inimigo contra nós. Há um inimigo que diz que você não é filho amado, que você é um pecador, que Deus não está te ouvindo, que você está enfrentando a sua vida sozinho. Se não fosse dessa forma, por que você ficou doente? Por que você está precisando agora de dinheiro para pagar suas contas? Se o teu Deus está com você, por que o seu carro quebrou? Por que você perdeu o emprego? E nós nos questionamos muitas vezes por que essas coisas acontecem com a gente. E muitas vezes duvidamos que há um Deus sobre a nossa vida. Por mais que nós confessemos com os nossos lábios, muitas vezes nós não confiamos no nosso Deus. Porém, esse texto, no versículo de número 10, nos convida a olharmos para o Senhor e Ele nos fala: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sem Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nada nós podemos fazer. Olha o que fala no versículo 11: para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mas, meus irmãos, nos momentos de desafios de nossas vidas, muitas vezes nós esquecemos que há um Deus que não dorme nem dormita. E aí, precisamos lembrar, quem estava aqui hoje de manhã já teve um pequeno pedaço de sermão. Porque quando nós vamos lá no João capítulo 15, que nós estudamos hoje, no versículo de número 5, Jesus vai nos falar: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Acreditamos nisso verdadeiramente para podermos olhar para essa carta, olhar para essa mensagem e seguirmos conforme a vontade do Senhor? Estamos realmente firmados na rocha que é Cristo Jesus? São perguntas que nós precisamos fazer e esse texto nos ajuda a responder. Muitas vezes, meus irmãos, quando nós falamos de batalhas espirituais, nós olhamos para aqueles filmes que nos mostram, nós armados lutando contra demônios. E isso pode acontecer, quem sabe? Mas a batalha espiritual que nós precisamos olhar é o nosso dia a dia. São as decisões que nós precisamos tomar a cada momento. E para tomarmos as verdadeiras decisões, as decisões corretas, nós precisamos estar firmados em Cristo Jesus. E para estarmos firmados em Cristo Jesus, o texto nos convida, meus irmãos, como primeiro ponto, no versículo de número 14, a nos cingirmos
com a verdade. Cingir, meus irmãos, e aí nós precisamos lembrar o momento que Paulo estava vivendo. Paulo estava preso. E sabe qual era a forma que a prisão dele estava acontecendo? Era permitido ele ter uma casa. Ele morava numa casa acorrentado a um soldado romano. Aonde ele ia, naquela época não tinha a tornozeleira eletrônica. Era a tornozeleira manual. Era um soldado que ficava com ele o tempo todo. Ou seja, a cada momento que ele olhava, ele via um soldado e todo o seu equipamento militar. Para ele era muito fácil olhar para aquele equipamento que ele estava vendo e trazer para essa mensagem. E é isso que ele faz. E ele, então, nesse primeiro ponto, meus irmãos, ele fala cingir-nos com a verdade. Cingir, o verbo que aqui está traduzido por cingir, era um cinto para carregar espada. Quando ele fala que você precisa se cingir da verdade, ele está falando que você precisa pegar esse cinto e colocar em você. Mas aqui, meus irmãos, nós precisamos entender o que é a verdade. João, capítulo 17, versículo de número 17, vai nos dizer a oração de Jesus por nós. E ele vai pedir no versículo de número 17 ao Senhor, ao nosso Deus: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa é a verdade que nós precisamos nos cingir para podermos enfrentar os nossos inimigos, enfrentar os nossos desafios. Mas também precisamos aplicar essa verdade, essa palavra à nossa vida. E eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 5, versículos de 33 a 37. Mateus, capítulo 5, versículos de 33 a 37. Diz assim a palavra do Senhor: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar, vem do maligno. A primeira vez que eu li esse texto, eu li assim: seja o seu sim, sim, o seu não, não. E não fazia sentido para mim. Até que eu vi um pregador falando: seja o seu sim, verdadeiramente sim. Seja o seu não, verdadeiramente não. Meus irmãos, o que passa disso não é de Deus. Nós, como cristãos, e trazendo para a nossa realidade hoje, precisamos pegar a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e de prática, e trazermos para o nosso dia a dia, trazemos para podermos viver conforme o Evangelho. Quando Paulo ensina aos maridos como tratar suas esposas, como eu falei no capítulo 5, a partir do versículo de número 22 a 31, o que ele está querendo dizer é: trate a sua esposa conforme a palavra de Deus. Quando ele explica aos pais como tratar os seus filhos, é para que eles façam conforme a palavra de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, como igreja, ser sal e luz para esse mundo. E só seremos sal e luz para esse mundo se aqui dentro nós formos verdadeiramente igreja. Quando nós nos tornamos membros de uma igreja, como hoje vemos da nossa irmã Leni e a nossa irmã Val, assumindo esse compromisso com a igreja, elas estão se comprometendo a sustentar essa igreja e toda a sua liderança, enquanto nós formos fiéis à palavra de Deus. E o que é sustentar? Não é só financeiro, é espiritualmente. O que a Leni hoje se comprometeu, e a nossa irmã Val se comprometeu, e cada um de nós se comprometeu, é orar por toda a igreja, é orar pelo seu pastor, é saber que o pastor precisa da sua oração para que o Senhor possa falar com ele a palavra, para que ele possa trazer para vocês
para nos alimentarmos da palavra de Deus. Precisamos orar uns pelos outros. Meus irmãos, sexta-feira, qual é o evento que acontece na igreja? Grupo de oração no lar. Às vezes varia. Quando não tem uma casa, vira GOI. Grupo de oração na igreja. Eu queria que você olhasse as fotos dos últimos gols. O gol dessa semana tinha um pastor, um presbítero e a família que recebeu a igreja. O nosso compromisso, como um só corpo, é estarmos juntos em oração. É estarmos juntos no culto, é estarmos juntos na escola bíblica dominical, é estarmos juntos nas evangelizações, é estarmos juntos nos estudos das quartas-feiras. É isso que vai nos fazer sermos firmados na verdade e podemos começar a cingir a armadura de Deus. Mas não para por aí, meus irmãos. Também, além de cingirmos na verdade, precisamos vestir a couraça da justiça, no mesmo versículo. Ora, o cinto prendia a espada, mas a couraça é o que protegia aquele soldado por baixo da armadura que ele iria usar. Era a proteção que estava mais próxima do seu corpo. E Paulo vai dizer que isso é a justiça de Deus. E não podemos esquecer que a justiça de Deus está relacionada à sua santidade, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Texto que foi usado pelo reverendo Onofre ontem para falar aos homens. Percebam, nós não somos justos, meus irmãos, nós somos justificados. Mas o Senhor nos chama a vivermos na sua santidade, a vivermos a sua justiça. Por exemplo, meus irmãos, quando nós olhamos para a justiça de Deus, foi necessário que Cristo Jesus se fizesse carne para morrer em nosso lugar, para poder cumprir a justiça de Deus. Um autor chamado Mark Dever, sobre isso, fala assim: tudo que Deus ordena é justo. Ele jamais concede às criaturas menos que o merecido, embora Ele possa, por sua graça, nos dar mais do que merecemos. Quando eu e você fomos salvos, meus irmãos, quando nós fomos separados para estarmos na igreja, nós estávamos recebendo a justiça de Deus, e muito mais do que isso. Porque Deus não olha para nós, Deus olha para o seu Filho Jesus crucificado, pelo sangue derramado, que nos faz mais alvos do que a neve, nos faz novamente filhos de Deus. Essa é a justiça de Deus. Mas Ele continua nos falando, nós que além de nos cingirmos da verdade, de vestirmos a couraça da justiça, nós também precisamos calçar aos pés com a preparação do Evangelho da paz. Uma coisa que todo soldado tinha era um sapato. Por quê? Ele não sabia quanto tempo ele ia andar, ele não sabia por que terreno ele teria que andar. E quando Paulo nos traz aqui, meus irmãos, que o Evangelho, que é a boa nova, Evangelion. E qual é a nossa boa nova, que foi dada pelos anjos quando Jesus nasceu? Eis que hoje vos nasceu o Salvador. E aí, meus irmãos, nós percebemos claramente que aqui o Paulo está falando é que nós precisamos, para servir ao Senhor, estar prontos para caminhar, para poder andar, para poder pregar o seu Evangelho. O Evangelho que pode nos dar a paz que excede todo entendimento. Porque, meus irmãos, isso foi pedido pelos anjos, mas foi confiado à igreja. Nós brincamos um dia desses, durante um curso, falamos do Joãozinho e da Mariazinha, que estão lá fora, sem conhecer quem é Deus, sem saber que Jesus Cristo morreu por eles. E depende de nós, como igreja,
fazermos esse papel, de calçarmos o evangelho da paz e caminharmos para podermos pregar o evangelho. Se alguém te obrigar a andar uma milha, o que Jesus nos ensina? Ande 2. Faça muito mais do que o necessário, porque as pessoas vão te confrontar, porque é isso que o inimigo faz com a gente. Ele tenta nos desqualificar como servos do Senhor. E nós precisamos estar calçados com o evangelho da paz. Mas ele continua nos falando no versículo de número 16, que além de tudo isso, meus irmãos, nós precisamos embraçar o escudo da fé. É interessante nós pensarmos nos filmes. Vou trazer algumas imagens para ver se os irmãos concordam comigo. Nos filmes medievais, haviam 2 tipos de escudos. Havia um escudo que era redondo, que era pequeno, que muitas vezes era usado numa luta corporal, ou seja, a espada numa mão e o escudo na outra. A pessoa vinha, dava um golpe, ele pegava aquele escudo, se protegia e atacava, se protegia e atacava. Não é desse escudo que nós estamos falando aqui. O termo grego que foi utilizado era um escudo que era para cobrir todo o corpo do soldado. Era usado por soldados que andavam com uma armadura completa. Sabe aqueles filmes medievais, quando as pessoas estavam lá, pegavam as flechas com a ponta incandescente e eles jogavam para cima para poder acertar o inimigo? E aí os soldados do outro lado faziam tipo como se fosse um corredor, pegavam um escudo grande e se protegiam atrás dele. É desse escudo que Paulo está comparando com a fé. E ele vai falar que esse escudo da fé, uma fé inabalável, é que vai apagar os dardos inflamados do maligno. Meus irmãos, os dardos eram uma arma utilizada naquela época com uma ponta com chama, para poder entrar dentro da armadura, pegar a couraça e botar fogo na pessoa. Era esse o objetivo. E aí ele compara essa arma de guerra com aquilo que o diabo faz conosco a cada dia. Sabe quando você está com um problema e vem a primeira dúvida? Primeiro dardo. E aí você começa a duvidar que Deus está vendo o que está acontecendo. Segundo dardo. E daqui a pouco você esquece que Deus existe. Se lembra da garrafa d'água? É o momento que você resolve beber a água porque você não confia em mais nada. E já que só tem aquela garrafa d'água, deixa eu matar minha sede. E você não vê que há um Deus a cada momento agindo para que possa ter o melhor para você. Para poder evitar que esses dardos nos acertem, precisamos usar esse escudo de fé. E aí, meus irmãos, precisamos lembrar o que é a fé. E aí, eu falei de Hebreus naquele capítulo, não era Hebreus. Eu errei a referência, perdão, irmãos. Eu pulei a referência. Hebreus é agora. Porque ele vai falar assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mas eu queria falar sobre a fé, sobre um outro aspecto. A fé nos é dada pelo Espírito Santo. Nós não temos a fé por nós mesmos, mas o Espírito Santo agindo em nossas vidas nos dá a fé, para que nós possamos entender quem é Deus, entendermos a sua soberania, entendermos o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Essa é a fé que nós recebemos através do Espírito Santo, quando confessamos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Essa é a fé que é inabalável. Essa é a fé que podem vir quantos dardos vierem na tua vida. Mas você vai lembrar que em tudo você deve dar graças, porque você confia no Senhor. E aí, voltando para a história da garrafa, você não vai beber aquela água. Você vai confiar que Deus te deu um presente, que Ele tem o melhor para você, que está cuidando de você. Você vai ter coragem de derramar naquela bomba, e você vai bombear. E sabe o que você vai receber? A fonte de água viva,
que é Cristo Jesus, cuidando de você a cada segundo. Porque quando nós confiamos a nossa vida ao Senhor, é isso que Ele faz. Ele nos pega no seu colo e anda conosco a cada momento. O Salmo 139 vai dizer que não há lugar que você possa se esconder de Deus. Ele te conhece antes de você ter sido formado. E todos os seus dias estão escritos no livro da vida, antes que nenhum deles tivesse acontecido. Essa é a certeza que precisamos ter na nossa vida. E aí, tendo essa fé inabalável, meus irmãos, passamos para o versículo de número 17, que nos fala sobre tomar também o capacete da salvação. O capacete era um instrumento de guerra que ele só era usado no momento, na hora da batalha. O soldado carregava com ele, mas o tempo todo que ele estava caminhando, fazendo outras atividades, ele não colocava em sua cabeça. Ele só colocava o capacete na hora da batalha. E o capacete tinha o objetivo de proteger o quê? A cabeça. E aí vamos pensar, o que nós temos na nossa cabeça? A nossa mente, os nossos pensamentos. E se nós estamos protegidos por um capacete, o capacete da salvação, o diabo pode tentar colocar ideias erradas na tua cabeça. Ele não vai conseguir. Eu ouvi um amém? Louvado seja Deus. É isso, meus irmãos. Sabe o que acontece? Nós não temos certeza da nossa salvação. Em muitos casos. Na maioria dos casos. Porque nós não entendemos que a salvação não depende de nós. Depende do sacrifício de Cristo Jesus. Única e exclusivamente. Dependeu da misericórdia e graça de Deus. Única e exclusivamente. Nada que você fez, nada que você fará, pode alterar a sua salvação. E é essa certeza que o inimigo tenta tirar de você. Porque se você é salvo, por que seu pneu furou na semana passada? Eu estou falando muito de carro, tá, gente? Porque eu estou sem carro. Tá? Meu carro pifou, tive que ser rebocado, ninguém descobre o defeito. Eu falo assim, tentou me atrapalhar, tentou que eu não estivesse aqui hoje, mas não deu certo. E a tentativa é contra cada um de nós, a cada momento. Olha para a igreja, olha quantas pessoas caíram doentes, desde que nós falamos que nós íamos nos levantar para poder mudar a condição da vida daquelas pessoas lá fora. Quando nós falamos que esse era o ano da preparação, para olhar as coisas que aconteceram. Familiares doentes, pessoas que não podem vir por N problemas. O que vocês acham que é isso? Essa é a batalha nossa do dia a dia. Precisamos a cada momento confiar que somos salvos. Porque se você confiar que é salvo, o problema vai acontecer, ele vai bater na tua cabeça e vai falar assim, olha, está acontecendo porque você não é de Deus. E você vai falar, está repreendido em nome de Jesus. Eu sei de quem eu sou. Eu sei que eu sou filho, que eu sou herdeiro, que eu sou amado. Independente daquilo que eu passo. Quem consegue fazer isso hoje? Ninguém levantou a mão, gente. Alguém levanta aí, por favor, me ajuda. É isso, meus irmãos. É essa a certeza que nós precisamos ter, usando o escudo da fé, uma fé inabalável, sabendo que nada, que nem um fio de cabelo pode cair da sua cabeça, sem que ele saiba ou permita. É dessa forma que, usando o capacete da salvação, sabendo que nós somos salvos, que nós somos amados, que Jesus morreu por nós, é que nós vamos poder caminhar independente dos problemas. Vamos atravessar o vale sombrio da morte. Mas nós não vamos temer, porque o Senhor está conosco. E é dessa forma, meus irmãos, que nós precisamos agir a cada momento. Se não for dessa forma, meus irmãos, nós estamos errados. E precisamos ter muito cuidado com isso. Por isso, além de tomar o capacete da salvação, ele vai nos falar
que nós também precisamos pegar e usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, tudo que o Senhor nos deu, tudo que está escrito aqui, é para nossa defesa. A única arma que Deus está dando é a sua palavra. E a sua palavra não lida de forma normal, mas sendo iluminada pelo Espírito Santo, para nos dar o caminho, para nos dar a certeza. Essa é a nossa única arma de ataque. Eu não preciso pegar uma arma de fogo para combater o inimigo, porque o meu inimigo não é de carne, meu inimigo é espiritual. E para combater ele, eu só preciso da palavra, a nossa regra de fé e de prática. E aí, meus irmãos, eu convido a abrirem a palavra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 5. Diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Igreja, prega a palavra. Igreja, independente se as pessoas estão ouvindo ou não, se dizem que você é capaz ou não, igreja, prega a palavra. Somos instados pela palavra de Deus, somos chamados para essa batalha. A batalha são das pessoas que estão indo para o inferno, porque nós não estamos falando do Evangelho. Precisamos demonstrar, meus irmãos, com o nosso exemplo, com as nossas palavras, com as nossas orações, com o nosso cuidado, aquilo que Deus nos chamou para ser feito, pregar o Evangelho. É isso que Deus nos pede nesse momento, igreja, para estarmos juntos, unidos, como um só corpo, cuidando um dos outros, fazendo que as orações possam chegar. Meus irmãos, sabem que às vezes eu olho para a igreja assim, vou falar, permitam-me, não é orgulho não, tá, meus irmãos? Entendam como um momento que a gente precisa, às vezes, falar sobre nós mesmos. Muitas vezes eu olho para essa igreja aqui e a minha oração é olhando para cada lugar. As pessoas aqui sempre sentam no mesmo lugar. É uma mania nossa, em qualquer lugar que a gente vai, a gente sempre senta no mesmo lugar. A Kelly hoje variou, a gente senta aqui, desse lado, que a gente está sentado aqui. Mas eu olho para vocês e olho assim, olha, faltou, fulano não veio. Aí, Kelly, passa a mensagem. A Kelly sempre passa uma mensagenzinha para quem não veio. E eu vou orando por cada um de vocês. Só que tem dia, meus irmãos, que eu acordo tão desanimado, que a minha única oração é misericórdia, Pai, cuida de mim. É o dia que eu pego a garrafa d'água e bebo, em vez de jogar na bomba, para que a minha oração possa jorrar na vida de todos. E sabe o que isso me traz uma certeza? Triste. Se eu estou me sentindo tão fraco assim, será que tem alguém orando por mim? Será que a igreja ora pelo presbítero Rafael, sabendo os desafios que ele tem, como professor da escola dominical, como trazendo a palavra, se preparando para um vestibular? Vocês oram pela vida do presbítero Marcos, sabendo os desafios que ele e Elia têm? Vocês oram pela vida do presbítero Machado? Vocês oraram por ele, por tudo que ele passou?
Vocês têm orado pelo reverendo Onofre, como anjo dessa igreja? Vocês têm orado um pelos outros? Igreja, a palavra nos fala, Efésios falou isso mais de uma vez, que nós somos um só corpo. Se eu não orar por vocês, é como se eu não estivesse orando por mim. É uma parte de mim que está ficando fraca. Se você não ora por mim, pela liderança, pelos irmãos, a igreja vai ficar capenga. Quando eu vejo a foto de de sexta-feira, meu carro não tinha conseguido o carro ainda, não podia vir. Mas eu me entristeci ao ver aquela foto. Uma família amada abriu a casa para nós e nós não estávamos lá. Estamos sendo igreja, estamos pegando tudo isso, meus irmãos, que o Senhor está nos ensinando aqui nessa carta, estamos colocando em prática. Nós falamos no início, é um manual prático da vida cristã. Somos chamados a essa batalha. Não pense que vai ter um momento lá na frente que você vai estar pronto para essa batalha. A batalha é hoje, a batalha é agora. E nós precisamos sim clamar ao Senhor misericórdia. Precisamos clamar sim pelos meus irmãos que estão hoje, que não estão aqui. O que será que aconteceu para que alguém não esteja aqui num dia do Senhor? Quantos vão ligar, vão olhar em volta, vão sentir falta de alguém e vão ligar para essa pessoa, para esse irmão? Nós precisamos disso. Se nós queremos crescer, se nós queremos impactar o mundo lá fora, nós precisamos nos cercar de tudo isso, meus irmãos, que nós estamos falando nesse texto. Precisamos a cada momento, meus irmãos, tomar essa armadura e fazer disso a nossa regra de fé e de prática. Porque tudo aquilo que está sendo falado aqui, meus irmãos, é a palavra de Deus. E é dessa forma, meus irmãos, que nós também, ele continua falando, e aí eu já antecipei. Olha o versículo de número 18. O que ele pede para nós? Vamos ler novamente esse texto. Olha, que ele fala de tudo isso que nós precisamos nos preparar. Ele está nos falando com toda oração e súplica. Orando quando? Todo o tempo, no Espírito. Para isso, vigiando com toda perseverança. É um dia? Não. É 2 dias? Não. É 3 dias? Não. É até a volta do Senhor, ou até o dia que o Senhor nos chamar à sua presença. Somos chamados para interceder por esse mundo que jaz no maligno. Somos chamados a interceder por nós, para que nós possamos estar fortalecidos no Senhor. E é dessa forma, meus irmãos, que próprio Paulo, olha o que está aqui, ele fala, como está aqui, vigiando com toda perseverança e súplica. Por quem? Por todos os santos, e também por mim. Paulo, a igreja que foi fundada por ele, em nome de Deus, ele, o apóstolo Paulo, ele que viu o próprio Jesus, ele está pedindo para a igreja orar por ele. Igreja, ore por mim, eu preciso. Ore por toda a liderança, eles também precisam. Se eles não sabem o que precisam, estão enganados, tem que ter puxão de orelha, porque nós dependemos tanto quanto vocês, porque somos tão pecadores quanto vocês, porque a palavra nos ensina que não há sobre a face da terra um homem que não seja pecador. Aprove o Senhor pela sua misericórdia nos separar para estarmos aqui falando da igreja dele. E um dia, meus irmãos, nós vamos ser cobrados disso. O Senhor vai perguntar o que eu fiz com a sua igreja. Porque só há um pastor na igreja, é Cristo Jesus. Todos nós que aqui nos colocamos como pastores, presbíteros, somos auxiliares do pastor principal. E ele um dia vai me cobrar. O que fizeste com aquilo que eu te confiei? E a frase que eu quero ouvir, meus irmãos: servo bom e fiel, entre no gozo do seu Senhor.
E Paulo vai dizer por que ele pede oração. O apóstolo Paulo, preso, sem saber o que ia acontecer com ele, a oração dele é, e também por mim, versículo 19, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Ele entende que a obrigação dele não é cuidar da sua vida. Ele entende que a obrigação dele não é beber a garrafa d'água, é encher a bomba e bombear para que muitas pessoas possam conhecer a Cristo Jesus, a verdadeira fonte. Eu e você, meus irmãos, temos o mesmo papel hoje. Paulo está nos braços do Senhor. Eu e você estamos aqui para esse desafio, para essa batalha. E nós não podemos olhar para o nosso inimigo, que não é de carne, e deixar ele tripudiar sobre nós. Porque quando você fica com raiva de um irmão, o inimigo ganhou. Quando você fala mal de um irmão, o inimigo ganhou. Quando você julga um irmão, o inimigo ganhou. Quando você olha para quem está aqui no púlpito e acha que é arrogante, o inimigo ganhou. Porque ele quer justamente isso, que nós não nos sintamos como um só corpo. E é isso que nós precisamos ser. Porque é isso que esse texto nos fala, meus irmãos. E concluindo, nós precisamos sim nos cingirmos com a verdade. Precisamos vestir a couraça da justiça. Precisamos calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Precisamos embraçar, meus irmãos, o escudo da fé. Precisamos tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas também precisamos fazer isso com toda oração e súplica. Mas há algo, meus irmãos, necessário antes de tudo isso acontecer. Antes que isso venha a acontecer, meus irmãos, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Versículo de número 11. E eu pulei de propósito. Paulo, em alguns momentos nessa carta, vai nos falar que nós precisávamos nos despir do velho homem e precisávamos nos revestir do novo homem. Meus irmãos, o que eu falei para vocês pode ser uma palavra que amanhã não vai tocar mais a sua vida. A menos que você hoje decida entrar para essa batalha. E se você, como igreja, quer impactar esse mundo, fazer a sua missão como igreja do Senhor na terra, você precisa se revestir dessa armadura. A armadura nos foi entregue por Deus, mas nós precisamos nos apropriar dela. E como fazemos isso, meus irmãos? A partir do momento que nós nos firmamos em Cristo Jesus. A partir que nós reconhecemos verdadeiramente a sua soberania e majestade, a sua glória e o seu poder a cada segundo sobre as nossas vidas. E dessa forma, meus irmãos, vamos estar prontos. Como o texto nos fala, seremos firmados contra as ciladas do diabo. Vamos resistir no dia mau. Vamos também, depois de termos vencido tudo, não pela nossa força, mas pela palavra, pela certeza da salvação, pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, nós vamos permanecer inabaláveis, firmados em Cristo Jesus. Nesse momento, meus irmãos, eu convido a você a desistir de beber aquela garrafa d'água que eu falei no início. Porque quando nós bebemos a garrafa d'água, estamos pensando só em nós. E nós fomos chamados para olhar para o nosso próximo e amá-lo como a nós mesmos. E para isso nós precisamos ter coragem de pegar a nossa tranquilidade, a nossa segurança, os nossos afazeres e colocarmos Deus na prioridade da nossa vida. Precisamos pegar essa garrafa d'água, colocar dentro dessa bomba e bombear, e bombear, e bombear, e bombear. E só parar de bombear o dia que Jesus voltar. E que até lá
essa igreja possa apresentar para esse mundo quem é Jesus Cristo, o que Ele fez por nós, que aí sim, meus irmãos, estaremos sim fazendo aquilo que o Senhor nos confiou, que nós possamos, como igreja, nos amar, que como igreja possamos nos perdoar, que nós possamos nos unir numa só carne, cuidando um dos outros, para que juntos estejamos firmados na rocha que é Cristo Jesus.